Fala, meus inscritos do canal Retro Music TV, sabadão aqui nos estúdios gravando conteúdo para você, né? E como prometido, a gente foi cobrado durante essa semana aí, né, sobre a repercussão do caso aí que repercutiu no Brasil, né? A questão aí do assassinato, né, do cãozinho, né, do cachorro chamado carinhosamente ali, por muitos já ali na praia litoral norte, litoral ali de Santa Catarina, né? O cãozinho Orelha, que foi morto brutalmente, assassinado essa semana, né? E teve que ser submetido durante as agressões, né, que tiveram por 4 adolescentes. O cãozinho teve que ser submetido à eutanásia, no caso, para evitar a questão do sofrimento, né? E a gente, ao longo dessa semana, vendo essas questões aí, do caso do cão Orelha, a gente foi bastante cobrado nas redes sociais aí, né? Porque no nosso canal também a gente dá a nossa opinião sobre alguns assuntos de relevância na sociedade. E é claro que a gente não pode deixar de omitir a nossa opinião sobre esse caso, né? Que repercutiu aí Brasil afora, onde todo mundo acompanhou, né? Cara, uma situação triste, né, cara? Um animal, se um assassinato de um ser humano, de uma pessoa, pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser criança, da forma que foi brutalmente assassinado o cachorro, se já é difícil a gente pensar em assassinatos de crianças, de qualquer pessoa, do ser humano em si, né? Já é difícil, tu imagine a dor que causou nas pessoas sobre essa questão aí do assassinato, né, do cachorro Orelha. Cara, brutalmente assassinado, né, ali no litoral de Santa Catarina, cara, por 4 adolescentes. E também a gente vai omitir a nossa opinião sobre essa questão aí da redução da menoridade penal, né, que se caso tivesse já sido aprovado há muito tempo, com certeza a pena para esses adolescentes, que no meu ponto de vista, no meu modo de ser, já são considerados já bastante adultos para assumir a responsabilidade sobre os seus atos. E pior, foi da forma que foi, cara, da forma que o cão foi submetido às agressões, né, cara, de uma forma totalmente cruel e desumana, e cara, assim, que chocou, né, não só ali o povo de Santa Catarina, mas como também a sociedade brasileira do modo geral, né, cara, que, poxa, é muito triste a gente ver acontecer isso, cara, no dia de hoje. 4 adolescentes, que se diz adolescente, fizeram essa monstruosidade, né, de, cara, assim, é complicado a gente até falar, cara, nessa questão, mas pela cobrança que a gente tem de obter nossa opinião aqui no canal, a gente não se omite em alguns casos, né? No canal a gente sempre fala que a gente não gosta de falar de política, nem de um lado nem de outro, nem direita, esquerda, mas esse caso específico, ele impactou a sociedade. No entanto, que até serviu de alguma forma para unir tanto a esquerda como a direita em prol, apesar de que tem muita hipocrisia aí no meio, tanto de um como de outro, né? Na questão desse assassinato do cãozinho Orelha, né? Um cãozinho comunitário ali, vivia há muito tempo nas ruas ali, mas era até para esclarecer uma situação. O cãozinho, ele não era totalmente abandonado, como as pessoas dizem. Ele era um cão comunitário, e como cão comunitário, claro que ele vive mais tempo na rua, mas as pessoas, de uma certa maneira, adotavam o cão Orelha, porque ele era um cão ali que era para tudo. Ele era, tanto é que as pessoas pegaram carinho para ele, tanto é que tem uma casinha feita lá justamente para ele, para o parceiro dele lá, que se encontra lá na região do litoral de Santa Catarina, que era um cãozinho amado por todos, né, como todo mundo sabe. Cara, foi uma morte terrível. E, cara, falando em redução da menoridade penal, a gente tem que lutar, porque a gente sabe que são 4 adolescentes. No meu ponto de vista, no meu modo de pensar e de ver a situação de maneira racional, né, se a gente for dizer assim, já são praticamente adultos, já sabem o que fazer, já sabem o peso que é tirar uma vida tanto de um animal, imagine, do ser humano. Então,
É claro que a gente tem que lutar porque não foi como está sendo investigado, não é a primeira vez que eles tentam, é o primeiro crime que eles cometem com o cãozinho, né, com o animal, os quatro, né? Mas já tentaram outras vezes. Tentativa bem sucedida foi a primeira vez, mas já tentaram com outro cão, inclusive até afogado em Caramelo, eles tentaram matar afogado. Esses quatro adolescentes, e a gente vê que a gente não pode deixar que tanto direita como esquerda, a política atrapalhe nesse caso, né, que é uma questão assim, cara, que não tem como, cara, a gente não se comover, né, com uma situação de como foi a morte do cãozinho, né, foi, cara, eu até nem vou comentar algumas coisas que a gente ouviu falar, que já a investigação já apurou, né, da forma que ele foi morto, que é muito cruel, é muito assim, é muito desumano, cruel. E, e outra, a justiça também já proibiu falarem de adolescentes, publicarem fotos, falarem sobre ele nas redes sociais, já está até proibido, né? Então, é mais um motivo para a gente repensar no caso da moralidade penal, né? E lutar para isso, para que esses monstros, para que essas pessoas que fazem isso... Ontem foi com um cãozinho, né? Hoje foi com um cãozinho, amanhã pode saber lá com quem ele vai fazer uma tipo de monstruosidade dessa, tipo de assassinato desse. Foi cruel o que fizeram, da forma que mataram o cãozinho, né? A Polícia Civil de Santa Catarina identificou pelo menos 4 adolescentes suspeitos de ter agredido de forma violenta o intuito de causar sua morte. Na segunda-feira, dia 26, a polícia cumpriu um mandato de busca e apreensão nas casas do suspeito. Inclusive, a pessoa que gravou o vídeo, no caso o porteiro, já está sendo ameaçado, porque parece que a família é bem de vida, né? São pessoas bem influentes, pessoas de família de classe média aí alta, com bastante patrimônio, né? E já estão até perseguindo testemunhos, coagindo testemunhos, inclusive o próprio porteiro que gravou. Tem cenas aí o final aí deles fazendo essa atrocidade com o cachorro. Mas enfim, né? Segundo o MP, a Orelha sofreu agressões na região da cabeça. Foi muito cruel e perverso que eles fizeram, cara, com o cachorro. Da cabeça, precisou sofrer eutanásia durante o atendimento veterinário que buscava reverter clinicamente o caso. Ele foi submetido à eutanásia porque não tinha nada o que fazer, a não ser aliviar o sofrimento do cão, né? Teve que se submeter à eutanásia. Essa prática é permitida no Brasil com animais, né? Alguém foi indiciado. A Polícia Civil informou que na terça-feira, dia 27, que um advogado dos empresários familiares dos adolescentes que foram indiciados pelo crime, pelo crime de coação no curso do processo, o inquérito policial foi remetido ao fórum. As defesas dos adolescentes indicados não foram localizados, né? O que pode acontecer com os adolescentes? Por serem menores de idade, a conduta de adolescentes está sendo analisada como auto infracional pela Delegacia de Atendimento a Adolescentes em conflito com a lei da capital. O jovem não pode ser preso pelo crime no regime comum, como eu já falei. Vou até mencionar aqui o caso do Champinha, lá em 2004, 2003, ali, né? Inclusive o Champinha é considerado psicopata, só por isso ele não está solto hoje na sociedade. O que mantém o Champinha hoje preso são os laudos dizendo que ele é psicopata. E que em relação a esses adolescentes, que também não é muito longe disso aí, não. Cometeram esse tipo de violência, né, contra esse cão, assim, de pessoas que totalmente são psicopatas. Então, não é muito diferente do caso do Champinha lá, só que do Champinha foram duas pessoas, dois seres humanos, né? E aqui a gente está falando de um cãozinho. Só para te ter uma ideia, foi sancionada uma lei lá em 2020 pelo então presidente Bolsonaro, que endurece as penas para maltrato de animais, viu? Parece que, se eu não me engano, agora é 5 anos. E é isso, galera. Após a análise do material reunidos pela Polícia Civil, o MP poderá definir quais são as medidas socioeducativas que serão aplicadas aos envolvidos, para você ter uma ideia. Hoje no Brasil o crime compensa, cara. Hoje no Brasil é impressionante como o crime compensa, né? As pessoas tirarem a vida de animais, tirarem a vida de seres humanos,
seja ele de sexo feminino ou masculino. É impressionante como no Brasil a lei não vale, se vale para alguns, mas não vale para todos, entendeu? Então, o canal Retro Music TV veio fazer essa pequena análise, né, desse caso que chocou o Brasil, aí do caso do assassinato, né, do cachorrinho aí, do animal orelha, ali no litoral de Santa Catarina. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva, comente e compartilhe, @canal Retro Music TV, informação e entretenimento para você.